Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Hoje eu gostaria de dar a você uma razão, um argumento lógico, porque eu sou pré-tribulacionista. Eu já fiz um vídeo a respeito da teologia, já fiz um vídeo a respeito do estudo bíblico, a respeito das razões, porque eu creio que o pré-tribulacionismo e o pré-milenialismo é a posição correta. Eu não sou dogmático, não obstante eu estou 99,99% certo de que o pré-tribulacionismo e o pré-milenialismo é a posição correta. Então você pode olhar nos meus vídeos anteriores e dar uma olhada na teologia e nos estudos proféticos a respeito da razão, porque eu creio assim. Hoje eu quero dar um ou dois exemplos lógicos porque o pré-tribulacionismo é a posição correta. Um dos argumentos em contra do pré-tribulacionismo vai mais ou menos assim. Quem é pré-tribulacionista quer escapar da grande tribulação. Ou seja, eles nos chamam de covardes. Eu não vou falar a respeito disso, porque esse é um argumento patético. Agora, eles vão dizer assim, a igreja vai passar pela grande tribulação porque a igreja tem que ser purificada. Põe atenção nesse argumento. A igreja vai passar pela grande tribulação porque a igreja tem que ser purificada. Isso é uma grande heresia. Porque as pessoas que estão dizendo isso, elas estão dizendo que agora, para que a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja seja purificada, o sangue de Cristo não é suficiente. É necessário que a igreja passe pela grande tribulação, que as pessoas durante a grande tribulação tenham boas obras, que são obras de virtude, de lealdade, de justiça, para não aceitar a marca da besta. E se essas pessoas passam com sucesso pela grande tribulação, então elas são salvas. Isso é heresia. Isso é uma grande blasfêmia. Somente o sangue de Jesus salva. Somente o sangue de Jesus purifica. Não existe tribulação, grande ou pequena, que possa me fazer um cristão melhor. Eu sou salvo por causa do sacrifício de Cristo na cruz. A única coisa que eu necessito para ser purificado é o sangue precioso de Jesus Cristo. Então tais pessoas talvez não colocaram atenção na blasfêmia ou heresia que eles cometem em dizer uma bobagem tão grande como esta. Essa é o maior argumento falso que eu gostaria de tratar aqui. Agora existe um outro que não é tão importante, mas é também importante. A igreja é a noiva de Jesus. Se a gente entende a metodologia, o processo do casamento judaico, a gente sabe que o casal se casava e eles permaneciam um tempo separados. Aí então, no final desse tempo, que o noivo não sabia, somente o pai do noivo sabia, e ele ordenava que o noivo fosse buscar a sua noiva para trazer para a casa do pai. Aí então eles viviam felizes como um casal. Então o que acontece? Aquele tempo que o noivo e a noiva estavam separados, na realidade eles já eram chamados marido e esposa. Uma das razões para esperar é para ver, que é algo muito interessante, é para ver se a mulher era pura, se ela não tinha pulado a cerca e ficado grávida de alguém. Então aqueles 12 meses de espera ia revelar alguma coisa. E se nada acontecesse, então, voilá, a mulher era pura e então ela
podia ser buscada pelo seu noivo, seu marido, e ser levada para a casa do pai. Agora, pensa comigo. Deus fala para nós, os maridos, que nós devemos amar as nossas esposas como o nosso próprio corpo. Aí vai dizer assim: e nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. A igreja não é esse montão de gente que vai num edifício, ou esse montão de gente que fala, eu sou crente. A igreja é um grupo de pessoas que é encontrada fiel dentro dessa massa de gente que se diz ser cristã. Essa é a verdadeira igreja, uma igreja universal que existe também em vários locais ao redor do mundo. Essa igreja é a esposa de Cristo, noiva, esposa de Cristo. Como o noivo ou o marido que entregou a sua vida pela sua esposa, pela sua noiva, ou seja, pela igreja, como no final das contas este mesmo ser, que neste caso é Jesus, pega e abusa fisicamente desta esposa para purificá-la. Isso é o cúmulo do absurdo. Nós dizermos que Deus Pai, e especificamente o Deus Filho, está esperando pela grande tribulação, onde a ira de Deus vai cair sobre a terra. Inclusive, de acordo com algumas pessoas, vai cair sobre a própria igreja. Como nós podemos aceitar que o próprio Senhor Jesus Cristo vai enviar uma leva de coisas simplesmente horríveis sobre o mundo e para essas pessoas também sobre a igreja? Não seria o caso que Jesus estaria abusando fisicamente da sua própria esposa? É uma loucura. A dor que Cristo a dor que Cristo sofreu na cruz é incomparável. Ele sofreu uma dor tão profunda que não existe grande tribulação que possa nos deixar saber a profundidade da dor que Jesus sofreu. Porque a dor de Jesus na cruz foi uma dor física, uma dor espiritual e uma dor psicoemocional. Ele morreu por toda a humanidade. Por todos os seres humanos que viveram em toda a história da humanidade. Não obstante, não significa que todos serão salvos. Significa que a sua igreja será salva, falando desta época da igreja. Sua igreja será salva. Se Jesus sofreu, como a Bíblia diz que ele sofreu, por amar a nós, sua igreja, por que ele abusaria da sua própria esposa durante a grande tribulação? Simplesmente não faz sentido. Isso vai conectado com o primeiro ponto, que é a purificação da igreja. Simplesmente não faz sentido. Na realidade, esses dois argumentos são heréticos e vão diretamente em contra dos ensinamentos bíblicos. Jesus é o único caminho, verdade e vida. O sacrifício dele na cruz é suficiente para salvar a todo aquele que crê nele. Ele ama a nós de tal maneira que ele é o exemplo para todo marido amar a sua esposa. Agora, se ele mesmo joga a sua ira sobre a igreja no final dos tempos, isso não seria um precedente para que os maridos também tivessem o direito de abusar, de maltratar as suas esposas em um período da vida? Simplesmente, logicamente falando, não faz nenhum sentido.
Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para apaziguar a ira de Deus. Jesus nos dá a nós, nesta era da igreja, a bênção de ser tirado, arrancado deste mundo antes que a grande tribulação aconteça. Então, para você que tem esse argumento, eu peço que você olhe filosoficamente o seu argumento. Você pode ver que eu não usei a Bíblia. Mencionei alguns versículos assim de passagem. Não usei a Bíblia. Olha filosoficamente se o seu argumento é válido. Mas como eu já provei, ele não é válido. Ele é errado. O pré-tribulacionismo, pré-milenianismo, ou seja, a igreja sendo arrebatada antes do milênio e antes da grande tribulação, é a posição bíblica. É a posição de Deus, de Jesus, porque Ele nos ama. E Ele já pagou o preço da nossa purificação na cruz do Calvário.